todos, sejam bem-vindos a mais um Livremente Podcast. Hoje comigo, Eduardo, e ao meu lado, meu parceiro Lucas. Bem-vindos mais uma vez aqui com uma conversa também espontânea, livre e interessante. E vamos falar bastante de liberdade, ser livre, vamos entender um pouco mais sobre isso com a nossa convidada, Manu Vieira. Prazer. Prazer, pessoal. Obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que acompanha o podcast também. Espero que a gente traga muita coisa interessante aí pro pessoal. Isso, sem sombra de dúvidas, né? Manu, primeiramente eu acho que é interessante você nos contar um pouco sobre quem é você. Sua formação, a gente já pesquisou, mas com certeza tem gente que vai estar vendo o vídeo e ainda não conhece sobre isso. Maravilha. Uma coisa que quando nós somos candidatos, a gente aprende muito a fazer isso em 30 segundos, mas eu vou tentar. Não, e hoje não tem 30 segundos, tem bem mais do que isso, pode ficar tranquilo. Que bom. Tô acostumada a falar disso na sinaleira, gente. Mas eu sou a Manu, eu sou daqui de Florianópolis mesmo, manezinha da ilha, como nós falamos, né? Meus avós são da ilha, então tenho uma relação de muito carinho aqui com a minha cidade. Nunca tinha sonhado em ser política na minha vida. A minha história é de ser... ela começa ali com meus pais, funcionários públicos da casa também, da cidade. Minha mãe trabalhava no BESC, falecido BESC. E meu pai foi funcionário da Casa Civil por algum tempo. E ele sofreu um acidente ali quando eu tinha 10 anos. E quando ele sofreu esse acidente, ele foi atropelado por um caminhão, passou 3 anos no hospital. E nesse momento, quando ele voltou paraplégico. E a minha vida mudou totalmente. Eu era filha de funcionário público, tinha uma vida muito confortável, babá, minha mãe trabalhava meio período. E, de repente, eu era aluna de escola particular e fui para o Instituto Estadual de Educação, que é o maior colégio público do estado. Mas para quem era uma aluna de escola particular com 20 aluninhos por sala, e tu, de repente tu vai para o instituto, assim, era um outro mundo, né? E ali eu percebi que a minha educação, eu era uma boa aluna, eu gostava de estudar e aquilo mudou muito pra mim. Aquilo mudou, mexeu bastante comigo, porque eu chorava, porque eu queria estudar, eu chorava porque tinha greve de professores. E isso foi moldando a minha visão, né? Com 16 anos eu comecei a trabalhar, porque eu já sabia que meu pai não ia me dar os recursos que eu gostaria para ter, enfim, porque eu sonhava para mim. Passei na UFSC, fiz nutrição. Então, eu sou uma nutricionista, fiz mestrado em nutrição também, trabalhei saí da UFSC direto para empreender, fui dona de restaurante 14 anos com a minha mãe, e ali eu aprendi a conta que a gente paga, né? E todo mundo que empreende, acho que sente um pouco disso. Sente aquele momento que vem o simples, que vem os impostos, e tu pensa, meu Deus, isso aqui dava mais um funcionário. E às vezes eu achava isso injusto demais, brigava com meu contador, coitado, desculpa. E aí, eu briguei muito com ele. E aí chegou aquele momento que eu entendi que eu precisava falar de política. Então foi ali por 2013 eu li um livro e aquilo me abriu os olhos para o que eu pensava sobre política. Entendi que os impostos que eu pagava eram altos e muitas vezes não chegavam até mim. E aí eu fui me envolvendo mais com política. Em 2016 eu assisti uma palestra do Partido Novo, que é o meu partido atualmente, né? E aquilo era o que eu acreditava. Eu pensei, meu Deus, eu preciso fazer com que isso cresça, porque é nisso que eu acredito. E aí que eu me envolvi com política. Foi muito... caiu muito na minha vida de paraquedas. Eu nunca tinha olhado para a política com desejo de ser... Nossa, sou do Grêmio. Nunca foi assim. Sempre fui uma pessoa que gostava do rolê, né? Gostava de ajudar a galera. Eu fui artista há muito tempo também. Comecei a dançar com 19 anos e hip hop, né? Acreditem. Fui big girl, competi um monte, fui fazer curso em Nova York, era apaixonada, dancei com os melhores do mundo, assim, e foi uma vida... eu ainda sei ficar de cabeça pra baixo e fazer moinho, se me deixar. Meu Deus. Será que as câmeras pegam se a gente ajustar aqui? Eu vim de saia, mas na próxima... Ia dar um boom nas redes sociais, né? Total. Vereadora do Novo de Floripa pra fazer. Qual que é o nome desse passo aí? Eu dançava breaking, e aí eu fazia moinho, que é o que fica com as costas no chão, né, que é o windmill, só que giro de cabeça nunca foi meu forte, porque eu sempre gostei dos meus cabelos compridos, cacheados, então isso nunca funcionou muito bem pra mim. Então, mano, você se filiou ao Novo em 2016. Antes disso, você não tinha se filiado a nenhum partido.
2016, não faz muito tempo, então foi ali que te despertou o lado político, porque a gente já estava conversando antes, tudo é política, né? Só que vai de quem vê se consegue participar ativamente para tentar mudar alguma coisa. Qual foi o ponto? O que foi o ponto? Tu já explicou mais ou menos, mas foi em 2016 mesmo? Essa virada para política, para participar ativamente na política? Então, eu olhava para aquilo como se fosse algo totalmente distante de mim. Eu acho que a maioria das pessoas ainda se sente assim. Meu pai, apesar dele trabalhar na Casa Civil por algum tempo e trabalhar sempre em algum grupo político, eu nunca consegui enxergar a política como algo que impactasse na minha vida. Né? Isso faz bem para mim, isso tem um direcionamento que me coloca como cidadã incluída. Não, parecia que era muito distante. E quando tu olha pra política, tu vê as mesmas pessoas, os mesmos sobrenomes, um cara no mesmo mandato há anos, sabe? Então aquilo não parece convidativo pra alguém que não tem nada a ver, padrinho político, muito dinheiro, sabe? Não tá naquele clubinho, né? E ainda mais sendo mulher, da saúde, artista. Gente, não tinha nada a ver comigo. Mas eu sempre gostei eu tenho um senso de justiça muito grande dentro de mim. Eu sempre fiz trabalho voluntário. E aí, nos trabalhos voluntários, que eu percebia que o meu impacto era muito pequeno. Porque eu tenho muita empatia. Eu olho para um cachorro, eu vou ajudar. Eu olho para alguém ali, eu quero ajudar. Então, eu pensava, nossa, mas se eu ajudo agora... Eu ajudo só hoje, só nesse momento. E amanhã? E daqui a pouco? E os filhos dele? Né? A situação que nós temos, ela não é sustentável. E isso precisava mudar. E o que eu enxerguei no Novo foi um caminho. Olha, gente, o que está acontecendo hoje aqui é algo que não é sustentável. Se a gente quer um país diferente no futuro, nossa, eu sou apaixonada por Florianópolis. Eu quero continuar morando em Florianópolis. Eu tive muitas oportunidades de ir embora. E eu escolhi sempre ficar. E por escolher ficar, eu não poderia não me comprometer com construir a cidade que eu quero, né? Que eu quero continuar morando, que eu quero que meus pais continuem, que eu quero que meus futuros filhos vivam aqui, né? Então, eu não poderia me eximir de tentar me envolver. E o partido foi algo, assim, muito novo para mim, porque eu percebi pela primeira vez algo que eu poderia fazer parte, porque eu acreditava naquilo. E não me senti, assim, nossa... Tô totalmente fora do contexto, sabe? Então, o partido foi esse convite e, na verdade, eu nunca pensei em ser o agente político. Eu pensava em construir. Não, vamos fazer jantar para chamar mais pessoas para conhecer as ideias. Minha ideia era essa. Né? Eu trabalhava nessa época como coordenadora de hospital. Então, eu não tinha muito tempo livre. Meu celular ficava ligado 24 horas, 7 dias da semana, sempre pronta para agir lá. Mas, ao mesmo tempo, final de semana, eu acreditava que aquilo era meu serviço público, né? Aqui que eu estou ajudando. E quando veio o convite para ser candidata, me pegou muito de surpresa. Eu não estava esperando, realmente. Muita gente tem essa visão equivocada do político, como tu mesmo já falou anteriormente, tu via a política como algo muito distante, aquela coisa ali da Câmara, né, do Senado, aquela coisa ali muito chata e tal. E muita gente tem visão equivocada do político por conta disso. Como se fosse apenas um agente ali público que tá ali para só desviar dinheiro ou fazer coisa errada, que acontece muitas vezes, só que são pessoas que estão ali para mudar, né? E tudo já tem essa vontade de mudar, e veio mesmo de muito tempo, isso, desde criança. Qual foi o teu primeiro ato político? Jesus! Pode dizer como político. Algo que você quis mudar, assim, vamos puxar lá na memória. Né? Meu Deus, olha só. Não estava preparada. Não estava preparada para essa pergunta. Mas eu sempre curti o desafio, assim, né? Eu sempre gostei de me desafiar. Mas desde criança eu achava que eu tinha uns sonhos meio catastróficos, assim. Nossa, o mundo vai acabar. Eu sabia que o mundo ia acabar, sim, sabe? Sim. Quando eu sonhava com isso, assim, e com 6, 7 anos. E eu pensava... Com destruição mesmo, assim, tipo... cada hora... Eu não sei se eu via muito filme de terror, o que acontecia nessa época. Não sei quais foram os contos, eu gostava de ler muito também. Mas eu tinha essa impressão que o mundo ia acabar. E assim, eu tinha uma urgência de fazer algo agora, sabe? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? E eu fui escoteira, então ser escoteira também me trouxe uma visão de mundo. Acho que tudo vai se complementando, né? Exatamente. Quando eu fui pro instituto,
Eu passei muito mal no começo, porque eu era tímida, eu era quase muda, porque eu não falava, de verdade. Era um problema, assim, que até as professoras chamavam bastante atenção. E não parece, mas eu não falava. E quando eu fui pra lá, eu acho que eu fiquei muda total, assim, né? E aí eu comecei, com o passar do tempo, eu começava a ajudar os meus colegas, né? Então eu começava a dar aula, fazia trabalhos de grupo, organizava os trabalhos. E eu nunca me coloquei nessa posição de liderança mesmo. Mas eu sempre me coloquei como alguém, não, vamos fazer, vamos construir, vamos ajudar. Né? Então, acho que veio muito mais dessa coisa de querer fazer algo sobre e não ficar confortável em ficar parada. Sim. Isso sempre foi uma característica minha. Mas é uma força que tem que ser usada para o bem, né? Às vezes nós somos cooptados para outras ideias e é isso. Perfeito. E uma coisa que me chamou assim, a atenção, que deu uma curiosidade minha. Tu teve sempre, falou pais, funcionários públicos, sempre esteve em volta dessa questão do sistema público. E tu acabou escolhendo um partido que é conhecido pela questão da privatização e por aí vai. O que aconteceu para que tu tenha tomado essa escolha? Ótima pergunta. Apesar da característica dos pais funcionários públicos, isso serviu para eu ter uma estabilidade durante muito tempo. Uma estabilidade que, depois que tu entende que essa é uma estabilidade que vem às custas dos outros, tu começa a ficar um pouco chocado, sabe? Então, meu pai foi um funcionário público que, com certeza, ele foi a minha referência. Porque ele sofreu um acidente, ficou cadeirante 25 anos, né? 25 anos ele ficou numa cadeira, só que todo dia ele escolheu sair da cama, né? Se jogando de um ladinho pro outro, tirando a perninha, depois a outra. Tomava banho, ia pro carro, ia trabalhar. Todos os dias. E tem muitos funcionários públicos, e aí nós estamos falando aqui que tem muitos dos bons, mas também tem gente que, pela estabilidade, acaba se encostando, de verdade, não entrega, não tem aquele espírito público de fazer o melhor, sabe? E aí, e meu pai era um exemplo, e eu olhava para o lado, tinha colegas que não faziam como ele, colegas saudáveis, colegas que nossa, tinham tudo para estar ali, sabe? Entregando serviço. E ele chegou a trabalhar na junta comercial, que era abertura de empresas. Uma empresa não abrir porque uma pessoa escolheu, não vou estar lá porque o serviço está lá mesmo, eu vou fazer menos do que eu poderia fazer, sabe? Isso mexia comigo, porque era uma escolha individual e não era um incentivo do trabalho. Quando eu fui ser empresária, assim que eu saí da universidade, todo dia era uma guerra. Todo dia. Tu tem que sair com o teu melhor sorriso para atrair clientes, vender, competir com o cara do lado, sabe? Lidar com fornecedor que de repente não vem. Lidar com funcionário que faltou e tu vai ter que varrer, atender o cliente, cobrar a conta. Então, tudo isso aconteceu. E foram 14 anos, eu e minha mãe. A minha mãe também escolheu sair do banco, que ela tinha estabilidade, e veio pro empreendedorismo, né? E foi uma escolha. Muita gente escolhe, às vezes, empreender, porque também há uma ideia de que hoje é muito fácil empreender. Não sei se vocês sentem isso, né? Um monte de gente vende, é fácil, você vai ficar milionário, vou te ensinar como fazer 7 em 1. Coach, né? Muito coaching. Mas é difícil pra cacete empreender, sabe? É muito difícil, ainda mais sendo brasileiro. Porque daí chegava no final, teve um ano que foi o ano que esse ano vai dar muito bom, porque eu aprendi a fazer. Eu já sabia quando começava a temporada, quando terminava, como contratar os funcionários para dar certinho, porque eu tinha uma equipe de 3, 4 funcionários que viravam 12, 15, né? E eu tinha que treinar eles muito rápidos, eu tinha que ter toda essa gestão. E esse ano a gente vai arrebentar. E realmente arrebentamos, a gente arrebentou o limite do simples, foi tudo que eu ganhei a mais foi em imposto. Aquilo me deixou tão indignada, porque aquilo foi a mensagem, não trabalha mais. Não trabalha demais, porque tu vai me pagar mais, sabe? Isso não vai ficar contigo. E isso foi muito injusto. Aí eu tenho essa coisa da justiça, né? Eu não admiti aquilo, porque eu não poderia estar pagando mais pro meu funcionário, sabe? Porque daí eu tenho que pagar mais proporcionalmente em impostos, que não vai chegar nele. E aí eu comecei a entender, nossa, mas isso é tão injusto, tem que ser assim? Porque muitos funcionários queriam pedir outras coisas, não, mas não precisa assinar carteira. Não, me paga por fora que daí eu quero fazer isso, porque ele merece. Só que não é o que está escrito que eu posso fazer. Uhum. Então, e eu sou uma legalista, eu não escolho, né? Tem pessoas que se posicionam às vezes diferente, não,
é uma lei errada, vamos passar pelo lado. Não, tem que mudar a lei, sabe? A lei ela tem que ser mais justa com as pessoas. Hoje, em Florianópolis, nós temos condições, assim, de espaços que as pessoas não podem empreender, porque uma caneta diz que não, né? Então, essa pessoa não pode gerar renda, não pode empreender seus valores, seus dons. Quem disse? Sabe? E cada ser humano é único. E isso me levou para o liberalismo, porque eu enxergo a beleza de cada um ser cada um, sabe? E como é que eu vou dizer para essa pessoa que o trabalho dela, ela não deveria estar fazendo isso, porque isso não vale o suficiente para ela viver? É uma opção dela, né? Uhum. Então... Você falou de... Pode falar. Perfeito. Voltando ali na questão do funcionário público, mas, assim, será que não seria mais fácil, então, pensar em acabar com a estabilidade que ele tem, ao invés de ir direto para uma privatização? A reforma administrativa ela está sofrendo anos ali na conversa de Congresso. É um projeto extremamente impopular, porque há uma pressão muito grande. Hoje, quem é a elite do salário no Brasil é funcionário público. Dos 10 primeiros empregos que você tem com os maiores salários, um é médico. O resto todos são funcionalismo público, né? E cartório, que está extremamente atrelado a uma estabilidade estatal, né? Então, tem algo muito errado com isso. Quando tu só tem uma opção de prestar o serviço, e essa opção ela é estatal, e aí esse cara ele escolhe parar. Então, eu escolho parar de entregar um serviço básico, que as pessoas dependem disso para viver, porque muitas vezes é o caso, né? Eu escolho parar para negociar meu salário. Eu acho isso extremamente injusto. Então, a competição, ela vem no sentido de você consumidor, pode escolher. Não estão te entregando bem, não estão te entregando de maneira eficiente, dá pra gente parar esse contrato e continuar com outro. Porque hoje mesmo a gente está vivendo uma greve em Florianópolis de serviços essenciais, né? Saúde pode parar, educação, algumas pararam. Então, 2 anos de criança fora da escola, as crianças mais vulneráveis, que mais precisam, que estudam em escola pública, hoje estão sem aula. Mas a criança da escola privada vai bem, obrigada. E ela vai continuar bem, sabe? Então, se a gente vai garantir para as pessoas o acesso público, é importante a gente diferir. O acesso tem que ser público. Todo mundo tem que acessar as mesmas coisas ao mesmo tempo. Isso se chama direito. E a forma como a gente provê esse serviço é que pode ter outras opções. Pode ser estatal? É uma das opções. Mas quando ela é negada à pessoa, tem que ter outras soluções. Porque o nosso fim é a entrega. Eu preciso entregar a educação, assegurar a educação. Então, como a gente vai fazer isso? Tem que ser a maneira mais eficiente. E, então, o sentido da privatização, ele vai muito no olhar de tem que chegar no cidadão. Chegar da maneira mais barata e mais eficiente. Como é que a gente pode fazer isso? Geralmente, a competição é um sistema que hoje tem se demonstrado mais eficiente. A gente não sabe o dia de amanhã. Hoje é o que a gente observa na prática, né? Quase todo mundo tem um iPhone, um iPhone não, mas um celular, mas não tem saneamento básico. Exatamente. Você falou bastante de justiça, né? Você gosta de justiça, você é uma pessoa justa. Mano, você acha que as empresas hoje, elas são justas? Porque, ao meu ver, o papel também do Estado, além de inclusão, é ser o mais justo possível, né? Com a sua população. As empresas, elas são justas, tanto quanto a vaga para pessoas negras, a vaga para mulheres. Ela consegue se autogerenciar, ser um agente político nesse sentido também para a sociedade? As empresas hoje estão preparadas para isso? Eu acredito que hoje a gente põe muitas dificuldades para as próprias empresas existirem. Então elas acabam fazendo opções. Muita gente fala, por exemplo, do fundo eleitoral. É uma maneira de garantir justiça entre candidatos, pelo menos é o que vendem para a gente, né? Então temos um dinheiro público aqui que é justamente para fomentar a inclusão e a diversidade, e essa é a propaganda do fundo eleitoral, por exemplo. E aí, quando tu vê, em 2018, quem recebeu mais vezes o fundo eleitoral foram homens brancos candidatos à reeleição. Por quê? Porque o chefe do partido, ele tem que escolher alguém que vai ganhar, porque é a sobrevivência do partido. Então, onde é que ele aposta? Ele aposta em quem tem mais chance. Né? Isso acaba não promovendo a inclusão. E quando tu dá chances de igualdade, eu gosto muito disso, porque eu fui candidata com homens, né? Fomos 12 candidatos na minha chapa, e eu fui a vencedora, entre homens e mulheres, e nenhum usou fundo. Né? Todos nós tivemos que competir pelas mesmas oportunidades e de maneira igual.
Então, eu acredito que hoje nós colocamos 30 bolas de ferro em cima do empreendedor. E isso faz com que ele faça escolhas que são só as melhores para a sobrevivência da empresa dele. Infelizmente, acaba impedindo o olhar dele de ficar um pouco mais amplo. É claro que tem práticas que são muito salutares. A gente está vendo aí práticas como ESG, que chamam de ESG, que é justamente para trabalhar o governabilidade, sustentabilidade e meio ambiente, que são práticas que a gente precisa pensar de forma sustentável e global. E são incentivos. Né? Olha, aqui tem um fundo de investimento. Esse fundo só vai investir na sua empresa se você tiver determinadas práticas. Né? E eu acredito em política de incentivo, não política que restringe. Eu só vou te dar essa condição de sobreviver. A sua empresa tem que ter uma cota de pessoas negras. Pô, mas a minha empresa não sobrevive hoje. Sabe? Eu não consigo, né? Eu não consigo perder tempo procurando um candidato qualificado específico que você está me pedindo, porque eu preciso sobreviver. Eu acredito que a gente precisa facilitar o trabalho de sobrevivência das pessoas para que elas possam fazer essas escolhas cada vez melhores de forma para a sociedade. Né? Então, hoje, por exemplo, eu participo de uma associação de mulheres que eu ajudei a criar durante a pandemia. Nós criamos dentro de uma comunidade que algumas pessoas conhecem, Monte Cristo, e foi justamente porque o que a gente viu lá é que tem 12 trabalhos com dinheiro público, né? 12 projetos que incluem as crianças. Na pandemia todos fecharam, né? Deixamos as crianças totalmente ao léu. E as mães, muitas vezes, estavam desempregadas ou ganhando Bolsa Família e fazendo uma faxina, né? Muitas vezes sem uma fonte de renda. E a filha, assim, eu fui para lá porque eu percebi uma adolescente grávida com 12 anos. Na minha visão, em Florianópolis, isso é uma violência. Ela sofreu uma violência. Não sei, vamos lá. E não era uma violência, é quase uma epidemia. É o ciclo. Né? Essa menina, ela limpa a casa com a mãe dela, ela cuida da irmãzinha, o ciclo dela já fechou ali, ela já faz o que a mãe dela faz. Então, ela já pode casar e ter o espaço dela, né? E é isso que ela faz. E aí, com 12 anos, 14 anos, a gente está abreviando o futuro dessas pessoas. Ela não vê valor no trabalho, né? Tipo, você pode convidar ela para uma empresa, mas ela não vê valor naquilo, sabe? Porque ela já sabe fazer o ciclo. Já fechou ali. Então, tu precisa entregar visão de futuro para as pessoas. Sim. Isso passa por a gente mexer em educação básica. Por isso, assim, assim, todas essas premissas das empresas, eu acho que elas são muito importantes, mas a gente tem que olhar para a base. Sim. Se a gente não der condição de competitividade para as pessoas, hoje, amanhã, a gente não vai conseguir resolver o problema de empregabilidade delas. Sim. Mas as empresas, então, elas estão preparadas, estão olhando cada vez mais para essa população da periferia, porque eles, se a gente for falar um pouco de meritocracia aqui, fica talvez até um pouco mais difícil esse ponto de partida, como mesmo essa mulher aí, que ela mora numa região distante, né? Então, a perspectiva de futuro para ela, na verdade, é uma política que o próprio partido tem que fazer, né? Tem que implementar, no caso. Então, tua visão como uma empreendedora seria diferente da visão dela. Tu concorda com isso? Isso tu faz pensar, ter essa visão mais, digamos, liberal? Eu tá lá muda muito a minha visão, com certeza. Uma coisa que eu enxergo, assim, com clareza. Não dá pra gente fazer projetos de qualificação ou de fomento ao emprego no centro. A gente tem que ir pros bairros. Sabe? Essa pessoa, ela não vai pegar um ônibus para ir lá se qualificar. Às vezes ela não tem dinheiro do ônibus. A gente precisa utilizar os bairros, a gente precisa estar nos bairros, fomentar o empreendedorismo ali dentro e dar condições deles crescerem. Muitas vezes na zona de interesse social, que são zoneamentos que têm a característica de habitação social, por exemplo, em Florianópolis, não tem nem a permissão para ter um salão de beleza de mais de 50 metros quadrados, sabe? Porque não é permitido empreender. Aí, como é que tu pensa? Pô, eu quero gerar empreendedorismo, quero gerar emprego nos bairros, só que a lei já tranca isso de partida, sabe? Então, uma visão que eu tenho com certeza é a gente estar nos bairros, a gente estar nos equipamentos públicos, de fomentar a base e não só a base. O adulto que hoje também não está qualificado para os empregos que estão surgindo, porque a verdade é essa, a gente não quer preparar ninguém para ser caixa de supermercado. Esse emprego amanhã vai acabar. Os totens já existem no supermercado. A gente quer preparar essa pessoa para ela ter um emprego qualificado, né? Então ela precisa passar por um processo de qualificação digital, até uma alfabetização digital que o pessoal vem chamando, né?
a gente precisa estar nos bairros. Tem várias empresas que querem chegar e tem várias iniciativas públicas que ficam girando, assim, mas eu acho que a gente precisa ser mais assertivo. Por isso eu sou muito criteriosa com o uso do dinheiro público. Sim. Eu acredito que hoje a gente já investe em projetos. Eu só exijo, né, e aí uma coisa que eu busco muito como parlamentar, qual que é o critério? Tá, a gente tem 12 projetos para fazer o contraturno das crianças. Qual que é o critério? Será que 2 horas de futebol no bairro vai fazer essa criança ter uma menor evasão escolar? Vai melhorar o desempenho acadêmico dela? A gente vai conseguir ter mais aderência dela na escola? Se não é isso, é o quê? Vamos implementar boas práticas. Não vamos só fazer o mesmo que a gente vem fazendo há tanto tempo, sabe? Porque, obviamente, não tá dando certo. Uhum. Mano, uma pergunta assim, o Lucas ele falou da questão das empresas, contratação, relação de minorias nessa questão de contratação, mas uma dúvida que ainda fica muito na minha cabeça é onde entraria o deficiente nisso. Porque assim, a iniciativa privada, ela, além de contratar a pessoa, tá, beleza, pelas suas capacidades, ela ainda vai ter que ter a adaptação do ambiente em relação a esses deficientes. Eu não consigo imaginar uma empresa privada querendo fazer isso espontaneamente, porque isso exige um custo, exige reforma, exige até a capacitação dos outros funcionários para poder lidar com isso. Aí, como funcionaria isso? Isso até é onde a gente tem que ver. Tem já a lei, né, que faz a inclusão das pessoas deficientes e é até uma lei que é muito ampla e às vezes a empresa fica um pouco de mãos atadas, né, porque tem certas deficiências que fica um pouco difícil de encaixar em algum outro escopo de empresa. Eu trabalhava no hospital e o hospital se adaptou também para que e foi assim bem eu vi uma visão muito boa de querer incluir as pessoas, porque para o hospital, principalmente, tu queria identificação, né? E muita gente, assim, a gente precisa dessa cultura. Eu sou uma pessoa, como eu falei para vocês, meu pai foi deficiente 25 anos, né? E ali foram 25 anos de aprendizado todo dia, né? Desde tu pegar o elevador do shopping, onde as pessoas não saem para dar espaço para um cadeirante, é toda uma cultura que a gente tem que trabalhar, até o botão, a botoeira do elevador não ser acessível, né? Então são novos olhares. Ao mesmo tempo, a gente tem várias casas de patrimônio histórico que não tem como fazer acessibilidade por causa dos 3 órgãos de patrimônio histórico que acabam não deixando isso acontecer. Fica muito difícil implementar as mudanças. Então, a lei muitas vezes atrapalha até a acessibilidade, sabe? A questão dos passeios. Que é muito difícil. Meu pai, 25 anos, ele não saiu da casa dele para dar uma volta na esquina. Ele sempre teve que sair de carro, sabe? E isso me doeu muito tempo. E então, acessibilidade é uma coisa que, até na visão, acredito, do liberal, é uma coisa muito natural pra gente. Porque não é permitido eu entender que a visão de deixar um indivíduo fora da sociedade, ela deveria acontecer. Sabe? E nós temos que pensar isso em questão de cidade inteligente. Todas as mudanças da nossa cidade têm que ser para se adaptar. Floripa mesmo tem uma visão, hoje a gente tem uma visão demográfica hoje, em que o grosso da população está entre 25 e 50 anos. Né? Daqui a 10 anos não é mais esse cenário. E aí, como é que a gente vai ser como cidade? Ainda mais que Floripa é toda declivosa, né? Então, nós temos que pensar a legislação, tanto de acessibilidade nas ruas, que já não acontece, quanto nas empresas também. Eu acho que é um caminho que muitas empresas acabam se adaptando. E aí, a minha visão como liberal é que a intervenção na iniciativa privada, ela tem que ser menor. Porque a gente acaba intervindo em tantas coisas, que coisas, assim, importantes da gente experimentar como iniciativa. Olha, para a categoria da acessibilidade, vamos fazer a contrapartida do IPTU. Sabe? Poxa, o próprio município está aqui cobrando o IPTU, que é o espaço do metro quadrado que você ocupa. Então, se tu tornar isso mais sustentável, com contrapartida de passeio, a gente alivia aqui para ti. Vamos fazer uma política de acessibilidade onde os dois ganhem, sabe? Para que a gente possa promover mudanças, que a gente possa incentivar as mudanças e elas possam acontecer para incluir pessoas. Porque muitas vezes o pessoal fala que liberal só pensa nas empresas. Mas aqui, na verdade, as empresas elas funcionam para gerar emprego, gerar valor, né? Gerar serviço que acabam atendendo as pessoas. Eu sou uma pessoa de pessoas. A empresa ela pode ser política também, né? Nesse sentido que você falou, de visão de mundo, de sociedade, ela também pode ser, né? Com certeza. Você se considera, mano, uma mulher, uma pessoa de direita, e tu acha que a direita, ela
mudou, foi deturpada a visão de direita a partir de que hoje a direita foi confundida muito com a extrema-direita militar, Bolsonaro, autoritária. Tu se considera de direita? Tu acha que teve uma mudança na visão da direita? É engraçado, né? Direita? Porque o direita e esquerda parece que é a teoria da ferradura, né? Eles estão tão próximos que muitas vezes eles se esbarram em alguns momentos. E eu não consigo lidar com extremismo. Eu sinto um pouco mais a direita, sim, em questão de visão de mundo. No sentido de que a esquerda aceita e luta muitas vezes por valores de sociedade que são socialistas. E para mim, qualquer regime de coletivismo, ele esmaga o indivíduo. Sabe? Quando você usa a força do Estado para tirar direito de uns em detrimento de outros, tu tá dizendo para essa pessoa, não seja tanto, porque se você for, eu vou te esmagar. E essa visão de Estado, para mim, o Estado autoritário, o Estado que esmaga o indivíduo, é algo que eu não aceito. Então, por isso que eu me posiciono mais à direita, porque eu não aceito visões coletivistas. Eu sou uma pessoa que defende o indivíduo. Mas o extremo direita, muitas vezes está sendo confundido porque, o que eu acredito? Que o Estado não tem que falar sobre comportamento. Né? Eu acredito que essa é uma questão de cultura, de grupos sociais, da própria sociedade se regular, né? Porque no momento que o Estado dá um norte de comportamento, até quando que isso não está matando pessoas? Sabe? Alguém que é diferente, que às vezes nem escolheu ser diferente, ele é daquela forma, e aí? Sabe? É o Estado que define como você se comporta, o que você vai fazer da vida. Então, nesse sentido que eu acho que a gente se confunde. A extrema-direita quer regulamentar comportamento. E isso não é possível. Isso é papel da igreja, do teu grupo de amigos, do teu grupo de escola, de profissão, sabe? Então, esses movimentos são muito naturais da sociedade, da família também, né? Que é um papel muito importante que muitas vezes a gente terceiriza para o Estado. E é isso que eu não acredito. Entendi. E como você se posiciona em relação ao governo atual? Porque o Novo, ele ficou rachado nessa situação, como o próprio seu fundador, o Amoedo, né? E o Zema, o governador de Minas Gerais, eles tiveram um racha ali. Ao meu ver, isso acabou prejudicando um pouco a visão do Novo, assim, em relação às outras pessoas, até porque é um partido que está conquistando muitas pessoas. Como você se posiciona em relação ao governo atual? Eu não consigo defender o governo atual. Foi um governo que vendeu um discurso que ele não colocou em prática. Eu acredito que colocaram-se muitas desculpas para que o discurso liberal que foi vendido não tivesse dado certo. Então é muito importante a gente descolar o discurso liberal da prática que está acontecendo agora. Nunca que nós vamos defender intervenção estatal, que a gente vai defender aumento de imposto, aumento de salário de uma categoria para as outras, sabe? O que está acontecendo? A sanção de um fundão bilionário, o que está acontecendo está muito descolado de um discurso liberal. E não é possível que a gente concorde com isso. Né? Agora, algumas iniciativas de governo tentaram ir nesse discurso que foi vendido, né? E não prosperaram. Eu acredito que faltou apresentar muito projeto. Muita gente falou que, mas aí esbarrou na Câmara, esbarrou no STF. Olha, muitas vezes cedeu ao populismo também, né? Cedeu na questão de emendas. Então, a gente quer ver algo diferente, de verdade. E para isso nós vamos continuar lutando com as nossas armas, né? Apresentando candidatos e apresentando principalmente mais força no legislativo. Porque eu acredito que a gente tem ideias a defender. Essas ideias, elas precisam continuar tendo força, né? E muitas vezes o Novo fez um trabalho ali de barrar algumas questões, de provocar discussões muito importantes. E as pessoas prestaram atenção, mesmo nós sendo 8 mandatários lá entre os deputados federais, 513, né? E muita gente prestou atenção no Novo por causa disso, por causa de uma defesa consistente e coerente. Então, eu acredito que houve o racha porque nosso fundador, que é uma pessoa por quem eu tenho imenso respeito e carinho, né, João Amoedo, ele acabou até sendo bastante crítico em relação a isso. E eu acho que quando nós nos posicionamos só num lado de oposição e começa a estragar relações que poderiam ser construtivas também, porque, como falamos até antes, acho que nos bastidores, é um jogo de democracia. Né? Nós precisamos conversar as melhores direções, as melhores construções para a sociedade, e para isso muitas vezes a gente vai ter que encontrar o meio termo. Então, eu acredito que ele jogou a temperatura um pouco para cima, e isso começou a dificultar algumas relações de conversa e construção que seriam interessantes para todos.
Nesse sentido, houve um afastamento, até porque, como ele não estava no âmbito legislativo, executivo, aí tu fica meio que criticando num espaço que você não sofre as consequências, né? E quem estava sofrendo as consequências ficou um pouco dolorido com a relação, mas ao mesmo tempo eu sempre vou respeitar uma pessoa que empregou seus esforços para nascer um projeto de visão política, né? Hoje tem muita gente apostando nesse projeto e com certeza é devido aos esforços dele também. Bacana. Você quer falar alguma coisa sobre isso? A gente falou aqui de governo atual, tenho certeza que ele tá se segurando para falar alguma coisa. Não. Tem algum comentário? Sobre isso especificamente, não. A minha dúvida, na verdade, voltando um pouco para a questão regional, que a gente está atualmente, como tu falou ali, um período de greve da saúde, da educação, da coleta de lixo. E aí eu tinha visto muito que a questão do teu posicionamento é bem contrária a essa greve, também a questão dos sindicatos. A minha dúvida é se o teu contra é contra as greves, assim, no geral, ou se é essa greve específico? Eu acredito que... Eu até vou escrever sobre isso, né? Porque eu tenho um posicionamento, talvez, um pouco mais radical. Mas greve de serviço essencial é uma arma na cabeça da população. Não tem quem passe 2 dias sem a coleta de resíduo sólido, sem ter posto de saúde aberto, em plena pandemia, sem ter o filho que está 2 anos fora da escola poder voltar para as aulas. E a tua visão, assim, de como que essas pessoas, então, poderiam reivindicar melhorias nas condições de trabalho, sem ser através da greve, então? Olha, no mercado acontece muitas vezes de tu pedir demissão e ir para outra empresa. Por isso que eu falo, o poder de escolha, né? Quando você entra no serviço público, você tem uma opção de carreira, muitas vezes que está favorecida pela estabilidade, por um plano de carreira que está descrito, né? Por exemplo, os reajustes foram dados para o funcionalismo público de 7,5% escalonado no final do ano passado. Eles sabem quanto eles vão ganhar. O trabalhador da iniciativa privada que paga os impostos para garantir esses serviços, né, entrega de serviços, ele não sabe quando ele vai ter o seu salário reajustado. Então, eles têm uma previsibilidade e aí quando não, mas apesar disso eu acho que eu mereço mais. Eu não estou aqui dizendo de mérito, eu acho que temos muitos bons funcionários públicos, comecei elogiando muito, né, o meu funcionário foi referência, que é meu pai, e conheço vários, nossa, eu visitei várias escolas, né, tenho feito muito esse trabalho de visitar as escolas, conversado com os diretores, com professores. Tem muito profissional que tirou do bolso, que fez acontecer, que na sua casa, seu computador, fez show para o aluno, para engajar ele na educação, que foi uma dificuldade imensa. Mas os profissionais da iniciativa privada também fizeram isso. Então há que haver o reconhecimento de que esse é um nicho que sofreu conjuntamente, né, mas que um nicho está escolhendo não entregar o serviço que já foi pago, o pai tá lá esperando, o pai que mais precisa voltar a trabalhar, sabe? E aí tu fica... Cara, greve de serviço essencial é muito difícil. Para isso que tem o sindicato, para sentar e conversar com a prefeitura e nós como Câmara podemos mediar essa relação, essa conversa, né? Olha, realmente, a infraestrutura que nós estamos vivendo aqui não tem condições da gente entregar um trabalho. Não, nossa, a gente é fiscalizador, nós temos que cobrar, né? Porque dinheiro para isso tá lá no orçamento. Né? Tem que ser utilizado para isso, mas escolhem muitas vezes também utilizar para cargo em comissionado, utilizar para outras coisas. Então nós, como fiscalizadores, temos que cobrar isso. E se esse for o caso, tá tudo certo, nós vamos para cima. Agora, o que aconteceu agora, por exemplo, nessa greve, em plena pandemia, foi reajuste salarial que foi pedido, que, por exemplo, está vindo no próximo contra-cheque, sabe? Há 5 dias de receberem, utilizar dessa arma, eu achei... estourar com bazuca para matar um mosquito. Não houve diálogo. Então, nesse sentido, a construção foi muito ruim. Os professores da iniciativa, da iniciativa privada não ganham tão bem quanto da iniciativa pública. É importante, porque o pessoal fala muito, mas olha só, o salário de professor. Não, tá tudo certo. Não é o salário que a gente gostaria de estar pagando. Eu, como defensora da educação, eu gostaria que tivesse um plano de carreira que fizesse com que o bom professor, esse cara, ele tem que ganhar, ele tem que se destacar, ele tem que evoluir. Mas, para mim, teria que ser na visão de plano de carreira. A pessoa entrega um trabalho excelente, ela tem que ganhar excelente. Né? Acontece muito disso na iniciativa privada também.
Mas agora, quando a gente começa com um piso gigante, e aí o cara que se esforça versus o cara que não entrega, que pega atestado em cima de atestado, pô, esse cara aqui se sente como? Né? Essa é a diferença. Hoje a gente não tem desempenho, indicadores de desempenho dos servidores. A gente não consegue fazer essa diferença. Os bons servidores são altamente prejudicados pela greve, pela referência que a gente fica de servidor público. Isso tem que mudar, porque nós temos boas pessoas lá dentro. Né? Então, eu sou muito crítica do serviço público, porque eles insistem, principalmente o sindicato, insiste em jogar todo mundo dentro de um saco. E quando eles fazem isso, afeta toda a imagem deles perante a população. Tem muita gente boa lá se esforçando para fazer, que inclusive não aderiu à greve. Né? A adesão foi bem baixa até na educação. E na saúde, principalmente, o pessoal da saúde é sempre muito guerreiro. Né? Agora, eu acredito que a greve é um instrumento... Greve de serviço essencial é um instrumento bem difícil de lidar. Eu sou radicalmente contra. Tu tocou num assunto que eu acho bem interessante, assim, falar sobre isso, que é a diferença salarial do professor da iniciativa privada do público, que é exorbitante, meu Deus do céu. Se não existisse o funcionarismo público, eu acho que eu estaria bem ferrado nessa questão, porque eu sou professor. Uhum. Então, eu fico imaginando, pô, se fosse todas as escolas particulares, o professor tava quebrado, porque ou ia ter que ter alguma coisa que obrigasse esse salário a aumentar, ou ele ia ficar totalmente mercê. Mas eu acredito assim, sempre tem interesse na educação. Né? Hoje, o que a gente tem é nenhum pai querendo deixar seu filho sem aprender. Né? Então, a gente tem demanda. Aí, quando a gente vai para quem oferece, né, é claro que como a demanda hoje ela é uma obrigação do Estado, o Estado é obrigado a oferecer. Né? E mesmo assim, a gente tem a iniciativa privada, que é bem grande também a participação dela nesse mercado, né? Aí tu fica pensando, pô, que viagem existir escola particular. Porque se o Estado é obrigado a oferecer e deveria estar incluindo todas as crianças e todo mundo paga imposto para isso, por que diabos existe a iniciativa privada, sabe? Mas ela existe e ela consegue, muitas vezes, até notas de qualidade maiores, né? Do que a escola pública. Então, percebam, a gente está pagando bem. O aluno da iniciativa pública, hoje, ele custa até, muitas vezes, mais do que a iniciativa privada para o pagador de imposto no final ali, né? E no final, quem está passando no vestibular, muitas vezes é a iniciativa privada. Aí tu fica, tá, precisa mudar alguma coisa aqui, né? E aí, a iniciativa privada, ela existe. O que é o desafio hoje da iniciativa privada? É oferecer salários competitivos com bons profissionais, né? Por quê? Porque eles precisam entregar um serviço de excelência. O pai que escolhe a iniciativa privada, ele adoraria estar na iniciativa pública não pagando 2 vezes. Ele adoraria, mas ele tira do bolso para garantir o serviço, para garantir a entrega do filho dele para a universidade ou para o mercado, enfim. Então, a gente tem que questionar esse modelo, sabe? A iniciativa pública, ela existe, mas no final o que a gente quer não é garantir o emprego do professor, é garantir a educação das pessoas, né? Essa é a função do Estado, é garantir a educação. E aí, quando tu tem pessoas dispostas a pagar 2 vezes para isso, tem que se questionar, tá, vamos deixar esse modelo então mais eficiente? Ou vamos pegar esse dinheiro e redistribuir para as pessoas, para as escolas serem mais competitivas e a iniciativa privada poder abarcar também um grupo de alunos. Então, tem todos esses questionamentos para fazer. Não estou dizendo que esse é o caminho, mas estou dizendo que a gente tem que fazer essa discussão. Sim. Né? Até porque tu é a favor do Estado mínimo, na verdade. Não é que haja ausência 100% do Estado, é isso? Porque às vezes a gente vê o Novo ali como ultraliberal, né? A gente vai pesquisar sobre o Novo, a proposta é ultraliberal. Parece que é uma anarquia mesmo, capitalista. Mas vocês são a favor do Estado, só que participando o minimamente possível na questão de interferência, é isso? Eu acho legal falar sobre isso, porque o liberalismo, né, ele tem alguns degraus, assim como o conservadorismo, o socialismo, tem social-democracia, a gente tem vários espectros. E o liberal, ele é o liberal clássico, ele é o cara que acredita num Estado um pouco mais enxuto, que o que Bastiat falava, que é o economista francês ali de 1800, é o que eu acredito, assim, eu acho que é o que a gente acredita em comum, que é a garantia do indivíduo da sua vida, da sua propriedade e da sua liberdade, né? Então, se a gente garantir a segurança dos contratos
E eu acredito em Estado para garantir segurança de contratos, né? Porque uma vez que tu faz um contrato comigo e eu simplesmente, beleza, otário, tchau, saio correndo, né? Qual é o teu senso de justiça de existir em sociedade? Tu não quer mais existir em sociedade, tu quer ir pro morro, né? Viver como um ermitão, fazendo tua própria comida, porque tu não acredita mais nas pessoas e nos contratos. E acho que a função do Estado é garantir os contratos. Não, olha, tu entregou isso, tem que acontecer isso, porque o Estado tem o monopólio da força. É o único que pode usar uma arma contra ti e todo mundo aceitar, né? Deveria ser assim. Mas quando a gente não tem essa organização, essa instituição, e ela tem que ser inclusiva, essa instituição, porque se ela não for, se ela tiver só um olhar, aí tu começou a cortar parte da sociedade, né? E uma instituição inclusiva, que tem essa força central, ela é a receita de sucesso das sociedades livres, das sociedades economicamente mais estáveis e que conseguem entregar maior qualidade de vida para as pessoas. Porque se as pessoas param de acreditar, e aí eu sou vereadora, mas às vezes dá vergonha de falar que eu sou vereadora. Que as pessoas olham o político automaticamente como ladrão, já tem várias alcunhas, quem não me conhece, uma pô... pessoa de terno, com dinheiro escondido. Isso, né? dinheiro na calcinha, sei lá. Eu tô adaptando aqui. Mas, assim, pra mim, é uma missão recuperar a credibilidade pra instituição. Porque eu tenho que acreditar na instituição, eu tô fazendo parte dela, né? Eu não defendo políticos, não defendo figuras políticas, eu defendo instituições. E aí, quando a gente fala do Estado, eu preciso que o Estado seja uma instituição que as pessoas acreditem. Que as pessoas cumpram a lei, porque se a lei está lá é para ser cumprida. A lei está ruim, então vamos trabalhar na lei. Mas se a gente der essas garantias mínimas, e a possibilidade de eu fazer isso, é não fazendo ele se meter onde ele não precisa se meter, sabe? Para poder fazer o que ele faz de uma maneira mais eficiente, onde a gente não acredita em segurança pública. E era o que o Estado deveria estar fazendo, garantindo a vida das pessoas, sabe? Uhum. Por outro lado, também tem a questão da saúde, olhando pro lado positivo, né? O SUS é referência mundial, não é onde a gente ainda queria estar e tudo mais, mas também é uma referência positiva. Queria conversar contigo sobre liberdade, bem, assunto delicadíssimo agora, né? Vamos tomar todo cuidado nos dias de hoje. Nos dias de hoje aí, pra quem não sei quando vai ser lançado esse programa, quero o quanto antes, né? Mas a gente acabou de passar por um episódio aí envolvendo o Monark. Tá até aí. tomando água aqui, ó. Vamos fazer propaganda. Envolvendo o Monark. A gente na verdade eu fiquei até um pouco preocupado, porque assim, as pessoas se posicionaram bastante, né, quanto a essa situação, e o nome do nosso projeto, nosso podcast é Livremente, que traz aquela ideia de ser livre, de liberdade, e se chocou a questão de liberdade, né, nessa situação. Aí queria te perguntar, assim, o Novo é a favor do liberalismo econômico, ele muito fala sobre liberalismo econômico, mas ele fica um pouco perdido, na minha opinião, em questão à liberdade social, de costumes, direitos, digamos, por exemplo, aborto, cotas, essa questão de costume mesmo, né? Como é a tua visão quanto a isso? Como é a tua, tu é livre também, tu é a favor da liberdade de costumes, liberdade social também? Vamos lá. Eu sei que é uma questão bem delicada, até porque, como eu comentei anteriormente, eu não tenho a visão do Estado deliberar sobre comportamento. Eu acredito que, nesse sentido, é realmente uma questão de cultura, de grupos sociais, de decisão do indivíduo. Então, por isso que eu acredito que o Estado não deveria se posicionar em relação ao como o indivíduo se comporta, qual é a opção de gênero, sabe? É aí onde o Estado não deveria entrar. Então, quando a gente entra em questões muito delicadas, como o aborto acaba vindo para uma visão mais de saúde também, né? E aí nós temos hoje... O meu problema é que hoje nem o mínimo está sendo cumprido, né? Hoje nós temos situações de violência que muitas vezes está ali na lei, que você, né, como mulher, teria o direito de ir ao sistema de saúde e dispor desse serviço, e às vezes ela não consegue acessar, sabe? Então, hoje nós temos o mínimo que já não está sendo cumprido, que é a questão da saúde da mulher. Saúde psiquiátrica, saúde emocional também, né? E é uma questão super delicada, porque ao mesmo tempo nós temos as questões de grupo. Eu acho que o Estado não deveria intervir tão fortemente em questão de comportamento.
né? É uma escolha. Então, o Estado não deveria estar interferindo. Vamos para a questão de cotas, por exemplo. Quando eu falo de cotas, é uma questão de que se a gente vai utilizar dinheiro público para estruturar as cotas, é um instrumento. E eu acredito em política pública, sabe? Então, nós queremos um resultado aqui de política pública. Eu sou contra cotas, né? Já me manifestei há bastante tempo. Social também? Só racial? Então, eu acredito que social tem que ser na questão de política pública. Vamos estruturar, então, essa política. Porque hoje, o que a gente entendeu foi que a questão da social, da histórica, a gente está vendo os resultados ainda. Tem bastante estudo até. Tô estudando mais sobre o assunto porque quero ver. Porque tinha um tempo para avaliação. E essa avaliação ela não veio. E toda a política pública ela tem que ser inserida de uma maneira com que tu possa metrificá-la, né? Porque, estamos pegando dinheiro das pessoas para fazer um investimento aqui e a gente quer um resultado. Qual que é o resultado? O resultado é a gente ter mais pessoas negras formadas no ensino superior. Né? Se for esse resultado, estamos atingindo? Conseguimos metrificar isso? Conseguimos metrificar quantos que entraram através do sistema, quantos saíram? E aí, a gente quer saber de empregabilidade também. Então, acho que a gente tem que fazer o parâmetro. O meu problema com as leis, principalmente de comportamento, é que muitas não conseguem enxergar para onde que elas estão indo. Acaba se baseando só em boa intenção. E quando é boa intenção, justiça social, ela representa só um grupo. Não, a gente quer uma mudança de sociedade, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos colocar essas métricas pra gente atingir e vamos avaliar elas depois de 10 anos, depois de 20 anos, não sei. Tem que ter um tempo X. Só que a gente só pensa política pra 4 anos, né? É sempre e o próximo grupo político? Na verdade, Muda muito, 3, né? Porque daí 1 ano já é eleitoral ali, já não cabe mais. E isso é muito, muito ruim pra todo mundo. Porque se tu vai pegar o dinheiro das pessoas pra fazer um investimento de sociedade, cara, tem que saber se isso é eficiente, porque... Como empresa, tu faria isso, né? E não é nem porque vamos fazer o Estado funcionar como uma empresa. Não, porque temos objetivos maiores de sociedade. Por exemplo, a tragédia dos comuns. A gente precisa preservar o meio ambiente. Isso é algo interessante economicamente para todo mundo? Não. Porque tem gente que sei lá, mora numa área de preservação e ela não pode ocupar 90% do terreno dela. É óbvio que não é interessante para essa pessoa. Mas é uma escolha de mundo, uma escolha de cidade. Então a gente precisa pensar isso. Então tem que ter contrapartidas aqui para que haja conservação, né? Para que as empresas não joguem poluição diretamente. A gente precisa construir isso. A gente vai ter que ter decisões que vão interferir em todo mundo e decisões de sociedade. Mas política pública não se faz com boa intenção, né? A gente tem método para fazer e eu acredito que os projetos, muitos deles, e aí eu tô na Câmara, nossa, assim, 80% que eu pego são de boa intenção, não contém um número, uma planilha, sabe? E aí tu fica, mas qual é o impacto disso para as pessoas? Talvez ajude 2 pessoas aqui, mas e as outras 500 mil que estão pagando? Então, e assim, todo sim que eu digo um não. Porque no momento que tu faz uma decisão, vamos escolher colocar dinheiro aqui. A gente sabe que a gente não tá atendendo saneamento básico. A gente sabe que a gente não tá atendendo educação direito. A gente sabe que a gente não tá atendendo, nem o próprio SUS consegue atender de maneira eficiente tudo, né? E se a gente sabe disso, tá faltando investimento? E quais são os outros sims que a gente tá falando? Né? Então, minha visão é essa. A gente deveria estar se preocupando mais em fazer o básico. E aí, não sobra espaço pra gente falar de comportamento, sabe? Como Estado. Por isso que eu fico assim, nossa, vamos ficar debatendo o sexo dos anjos em vez de dar saneamento pras pessoas, né? E colocar comida na mesa? E é isso que eu fico um pouco mais indignada. Porque como candidata, muitas vezes eu tive que responder coisas assim, muito fora do escopo. Enquanto, cara, eu quero mexer na tua vida aqui, na tua cidade aqui, ó. É aqui, não é lá no futuro e no comportamento das pessoas, dos teus filhos, né? Então, é isso que dói um pouco. As pessoas querem... Sim. Mas é necessário, às vezes, também discutir essas pautas sociais, né? Por exemplo, eu te perguntei, você é a favor da liberdade econômica, mas também liberdade, por exemplo, da legalização das drogas ou do aborto, na verdade, regulamentação, porque já acontece, as pessoas usam drogas, né? Então, agora, como e onde elas vão usar, as mulheres, elas abortam. Só que em locais clandestinos. Então, como e com quem, né? Então, tu é a favor disso também? Eu acredito que quando a gente vai falar disso, a gente vai falar de saúde pública, né? Então, acho que a gente deveria trazer essa questão para dentro da saúde pública. Já acontecem essas condições. Tá sendo atendido? Não tá? Por quem?
né? Eu entrei em contato com um grupo de mulheres que, poxa, sofreram violência e não conseguiram ser atendidas, né? Isso é um problema. Isso é um problema para todo mundo. A gente precisa resolver. Agora, vamos abrir mais espaços aqui nessa legislação? Cara, eu acho que primeiro a gente precisa resolver os problemas de saúde pública. Não estamos fazendo, tá matando mais fazer desse jeito do que do outro jeito. Isso é fato. Então, por que a gente, se a gente olhar de uma maneira um pouco mais fria, a gente já vai ver a solução ali, sabe? E aí quem acaba se envolvendo numa discussão contrária traz o argumento, né, da emoção. E se a gente vai falar de política pública, eu gosto de ser mais técnica, né? Gosto de trazer mais para a razão. A questão das drogas, acho que tu colocou muito bem. A questão da não legalização, a criminalização do uso, ela tá muito claro, assim, que ela foi feita para criminalizar alguns tipos de indivíduo, né? E a gente utilizar desse recurso para um racismo estrutural. Eu não vejo isso com bons olhos. Acho que a gente precisa se preparar como sociedade para descriminalizar o uso, né? Não o tráfico, não, enfim. Mas acho que são discussões muito importantes que a gente vai ter que ter, englobando também a questão de educação e saúde pública, porque daí a gente não vai conseguir fugir desses escopos. Mas é uma discussão que ainda vamos ter que caminhar bastante para chegar lá, viu? Compreendi. Queria alguma pergunta sobre isso específica, não? O Novo, ele tem a ideologia bem forte, né? Ele acho que renovou a visão da política nesse sentido da direita ali, liberal e tal, tanto que tem essa identidade bastante forte, né? Laranja, as cores, você usa esmalte laranja. Então, eu sou uma pessoa mais laranja do que o normal, isso é verdade. O Novo tem essa ideologia, traz bastante, né? Isso te atraiu? Qual é a tua visão sobre essa ideologia do Novo? Ele é um partido diferente, parece um time, assim, no sentido, né, de pessoas torcendo. É um partido que está crescendo bastante, né? Tem bastante engajamento na internet. Eu acredito que eu sou a pessoa errada pra tu perguntar isso. Porque eu ajudei a nascer, é meio que meu filho junto, sabe? Em Floripa, eu ajudei a fazer parte do time que se olhou num salão de festa em 5, 6 pessoas, olhou pro lado e disse: a gente é filiado num partido político, o que a gente faz agora? Sabe? Foi meio isso, assim, o que a gente faz? Vamos colocar uma camiseta e vamos falar pras pessoas que isso existe. Era isso, sabe? E foi com isso que eu acabei me comprometendo. Meu compromisso maior hoje, até como parlamentar, é falar das ideias que nós temos, porque quanto mais pessoas conhecem, mais elas conseguem mudar, ter uma capacidade de visão política, de decisão, tomada de decisão, porque no final o voto é isso. É a confiança num projeto político que tu vai confiar. E aí, o que eu quero que elas entendam é que existem mais opções do que está posto hoje, porque o que está posto hoje, claramente tem muita gente insatisfeita, e os resultados vêm sendo bem decepcionantes, né? E eu acho que nós temos que fazer essa onda de renovação e de otimismo. O Brasil é um país maravilhoso. Nós somos pessoas muito diferenciadas. Quando a gente viaja, poxa, é notório ver que somos abertos, carismáticos, trabalhadores. E nós temos isso e entramos numa onda de baixa autoestima muito grande, sabe? Uma vergonha de pertencer ao Brasil. E precisa mudar isso, porque... e assim, precisa ter otimismo, precisa ter vontade, precisa ter energia. E acredito que essa é uma característica nossa. A gente tem muita vontade da mudança e a gente tem energia para isso. Ninguém vai ficar chorando as pitangas para vender um projeto, né? Então, é isso. Assim, é sempre bom acreditar nessa mudança, né? Mas a gente vê muito essa questão do extremismo no Brasil, principalmente questão presidencial. Tu acredita nessa terceira via, que ela vai acontecer, vai demorar? Como é que vai ser? Quando é que vai acontecer? O Novo pode ser uma terceira via também? Assim, a meu lado esperançoso e otimista vai dizer pra vocês que sim. Pois é, eu tô com muita vontade de trabalhar, assim como em 2018, eu fiz muito parte da campanha do Amoedo, né? E nossa, a gente veio do nada e fomos o quarto mais votado, né? O quarto candidato mais votado em Santa Catarina. Na frente até de quem tinha mais tempo de TV e de recursos, né, que era o Geraldo Alckmin ali naquela eleição. E foi um resultado que ninguém estava esperando. Nós viemos para abrir o debate, para falar de ideias, e nós temos consciência de que a nossa posição ainda é um pouco essa, né, de trazer tem um espaço aqui. Ainda vai ser muito difícil escapar da polarização. As pessoas, é muito mais fácil o preto e o branco, né, e transformar o outro, demonizar o outro. Né? É muito fácil esse discurso e é o discurso que
que acaba sendo vendido em massa, né, para que as pessoas tomem uma decisão fácil. Não tem nada de fácil na polarização. É extremamente cruel com as pessoas achar que só tem essas duas opções aí. E por isso que a gente aposta muito no legislativo. Porque é onde há um campo de mudança, há um campo de debate de ideia, há um campo de enfrentamento. E acredito que as opções aqui, as pessoas tendem a não enxergar muitas vezes a importância dos deputados e dos senadores. Mas é bom lembrar, né, que a gente hoje não tem um Senado que fiscaliza o judiciário, por exemplo. E os poderes, volta e meia, estão se atravessando e a Constituição nos fala. Poderes harmônicos e independentes entre si. E não é o que nós estamos assistindo. E todo dia a gente se sente golpeado porque um não consegue conversar com o outro e equilibrar o outro. Por isso que eu falo de instituições fortes. A gente precisa acreditar na justiça, nas instituições. E eles precisam mostrar a maturidade que eles sabem sentar para conversar, sabe? Hoje a gente não tá vendo isso. Eu achei bem legal que você falou que, apesar da vontade de que a gente tem de sair do país, largar de mão e, né, já era, não tem mais jeito isso aqui, você escolheu ficar e fazer a diferença. E o político, ele tá aí para isso, né? Como a gente vê muitas vezes errado o político como aquela pessoa de ternozinho, que tá bem longe da gente, mas não, na verdade tá muito mais perto, assim como a política. Então achei bem legal essa sua fala, porque a gente precisa de pessoas com essa vontade, né, para mudar o país, porque a gente pode mudar, por mais que seja difícil a mudança, demore. Assim como prega o próprio conservadorismo, né? A gente tem uma ideia, muitas pessoas têm ideia errada, não tô defendendo o conservadorismo, mas só tô colocando... É bom explicar, né? Colocando aqui, claro, o que é, na essência, o significado da palavra, que é a mudança através de uma organização, diferente de uma revolução, no caso, que se muda de uma hora para outra e tal. Então é isso, aos pequenos atos mudam, né? Desde como você trata alguém, como, tipo, você separa teu lixo, são pequenas coisas que você faz mudar, né? Então achei bem legal essa tua fala. Pra gente já pegar, infelizmente, aqui o rumo final da nossa conversa, não tomar mais o seu tempo, queria que você dissesse... Eita, oh, meu Deus! Pra gente, o que é livremente, o que é pensar livremente, qual a importância e quais são os limites? Nossa, que momento pra gente falar sobre isso, né? Eu sou uma pessoa que defende a liberdade de expressão. Eu acredito que, assim... O julgamento é do ser humano julgar, né? Isso vem carregado de cultura, de vivência, de laços culturais e familiares, e é natural do ser humano ele fazer o julgamento. Então, isso sempre vai existir. O que eu acho é que também as pessoas podem se acostumar a emitir menos julgamentos, ouvir mais. Isso seria maravilhoso em tempos de textões e opiniões sobre tudo, né? Mas a liberdade de expressão, a liberdade de tu ter visão de mundo, ela é essencial para tu saber de quem tu quer se aproximar e de quem tu quer se afastar. Então, por isso que eu defendo, sou uma defensora da liberdade de poder de escolha, de poder falar o que se quer, porque aí eu vou saber exatamente quem eu quero ficar longe, né? E quem eu quero me aproximar, quem vai ser as pessoas que eu vou contar para uma construção futura. Então, para mim, ouvir diferentes pontos de vista é justamente viver em sociedade. Né? E permitir que isso aconteça é essencial para que a gente tenha uma natureza diversa, uma natureza inclusiva e que nós consigamos aí obter todos os talentos e toda a riqueza que o mundo pode nos oferecer. É só com cada um podendo ser ele mesmo, né? Sim. Então, é isso. Legal. Eu vi um tweet também, só colocando aqui, eu achei muito legal, muito bacana da gente falar, foi que qual foi a última vez que a gente viu alguém falar assim... eu não sei opinar sobre, preciso pesquisar. Quando eu souber, eu falo alguma coisa. Qual foi a última vez? Orgulho, né? Assim, não, porque tem que saber. Todo mundo tem uma opinião 100% formada sobre tudo e tem que falar. Não, peraí, deixa eu dar um Google aqui, só pra eu ver a informação rasa que eu vou usar de argumento. Então, você realmente é inteligente? Você tem conhecimento sobre as coisas? Ou então são apenas conhecimentos aleatórios acumulados através de posts na internet, sabe? Então... tem várias falas dessa, né? Eu gosto muito dos gregos antigos. Eu não me lembro quem falou, obviamente, porque eu não sou essa pessoa que fala Sêneca, enfim. Mas falam que o tolo acha que é sábio. E o sábio tem certeza que é tolo, né? Então, acho que essa é a questão que dá pra carregar conosco. A gente, nossa,
E Hayek, que é um economista que é da nossa escola liberal, ele sempre fala que as soluções coletivas, uma sociedade livre, ela sempre vai ser melhor que um indivíduo livre. Porque enquanto eu for livre e meu próximo não for, isso não é liberdade, né? Então, que a gente sempre olhe para o lado e perceba a nossa missão de entregar a liberdade para o outro, porque isso sempre vai respingar na gente. Mas seria isso. Perfeito. Então, você tem alguma fala final, algum recado pra galera, teus seguidores? Eu treinei tanto pra falar essas frases aqui, era pra ser o final. Não, mas olha, eu sou uma pessoa que tá muito comprometida com fazer os meus melhores 4 anos de serviço público. A primeira vez que eu tô sendo servidora pública na minha vida. E eu não estava acostumada. A demanda de alguém que está no posto de vereador, ela é infinita, né? Porque a gente tem que ter um olhar global para a cidade. Mas eu tento muito responder as pessoas e tento ser muito comunicativa, porque eu tinha uma clareza de que era muito difícil saber o que estava acontecendo na Câmara de Vereadores quando eu estava do lado de fora. Então eu tento me comunicar muito com as pessoas, e quem quiser me seguir para dar opinião, eu sou muito aberta a críticas também, tá? Porque eu acredito que as críticas, elas acabam amadurecendo de alguma forma o nosso projeto, e a gente pode trazer isso de uma maneira mais madura. Pode seguir Instagram, Manu Vieira SC, tem Twitter, tá tudo com o mesmo nome ali, Manu Vieira SC. E a ideia é essa, pessoal, é trazer clareza, transparência para a política, muita conversa. Meus posicionamentos geralmente estão muito claros e coerentes ali com o que eu penso, mas assim, eu sempre dou espaço para o diálogo, né? Então, que seja assim. Bacana. Quando você for seguir a Manu Vieira, aproveite e siga a gente também no @livremente podcast. Com certeza, Twitter, Instagram. Se inscreva no nosso canal. YouTube já. Raiva. Mais importante. Dá muita raiva, o pessoal não se inscreve, eu sempre vou falar isso. Deixar o like, compartilhar Dá sua com opinião. um amigo. A gente está em ano de eleição política, então nada mais importante do que propagar esse assunto, conversar mais sobre e adquirir conhecimento, né? Deixar menos chato, porque na verdade não é chato, as pessoas acham que são, né? Mas foi legal, legal. É isso. A vida é política, né? A vida é política, a vida é política. Então... Gente, é Muito sério, bom. eu também tenho um ranço disso. Eu tento deixar a política menos chata, porque, pô, minha vida sempre foi tão divertida. Não queria que ficasse chata agora. Beleza. Então, muito obrigado, pessoal. Esse foi mais um Livremente Podcast. E até a próxima, porque foguete não tem. Meu amigo. Isso aí. Obrigado, Manu. Foguete não tem ré, ótimo.